Olá pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula eu vou falar sobre um assunto que é a exodontia traumática. Talvez seja um assunto mais controverso dentro da odontologia. Se a gente pensar que, ao mesmo tempo que nós estamos mutilando, fazendo uma extração, removendo um órgão, que é o órgão dental de um paciente, como que ao mesmo tempo nós vamos fazer algo atraumático? Mas durante essa aula vocês vão poder compreender e explicar a filosofia e a justificativa desse tipo de procedimento. Então, durante um certo tempo, a gente até pode brincar em umas exodontias aí um pouquinho traumáticas, quando está com dente de leite, em que faz aquela brincadeira de amarrar um barbantinho no dente, bater a porta, ou igual nesse vídeo que a menina brinca de tirar uma flecha amarrada no dente. Isso nessa época ainda dá certo. Depois, mais pra frente, nós vamos ver que nós temos que ser mais cautelosos e ainda muito mais delicados o mais possível para poder garantir uma reabilitação futura e um tratamento e voltar com aquele paciente que ele possa ter um dente novamente da maneira mais segura e confortável e melhor possível. Então, antes de tudo a gente pensar nessa questão das exodontias, nós temos que pensar nas indicações das exodontias. E por isso eu vou falar nessa aula somente no tipo de exodontia via alveolar. Porque nas exodontias vias não alveolares, que envolvem odontosecção e ostectomias, elas já são traumáticas por si só, tá joia? Então aqui são exodontias que nós não vamos promover ostectomias, tá certo? Odontosecção, em alguns casos sim, na verdade, em muitos casos. E a indicação de exodontia, ela por si só, ela já pode gerar uma perda óssea, como por exemplo, numa questão de uma doença periodontal, em que a grande questão da gente ter essa preocupação com a exodontia traumática é se nós vamos ter que preservar o máximo de tecido ósseo possível pós-exodontia. Então, existem alguns casos em que, como já falei da doença periodontal ou de uma lesão endodôntica grande que justifique fazer extração, em que nós já vamos ter um comprometimento do rebordo alveolar, certo? E que pode, às vezes, inviabilizar a instalação do implante naquele momento. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente, tá joia? Portanto, ainda nós temos que pensar nas exodontias mais desafiadoras, aquelas que apresentam algum caso de uma possível complicação transoperatória, em que nós vamos ter que, alguma urgência, alguma coisa, que nós vamos ter que usar de alguns outros artifícios para a gente poder fazer essa extração. Como, por exemplo, no caso de uma hipercementose, de lesões cariosas extensas, porque fala assim, o dente está cariado. Tá, mas ele está tão cariado, está tão destruído, conforme a gente vai promovendo, buscando um ponto de apoio, tentando fazer uma luxação via fórceps, em que o dente ele vai desfarinhando, ele está inteirinho já destruído e não consegue ter aquele ponto de apoio para promover a exodontia das raízes. Então acaba sendo desafiador, tá? Dilacerações articulares, grandes curvaturas, em que devido àquela curvatura ele não vai vir via alveolar. Então, às vezes, nós temos que pensar em exodontias por apsectomia, exodontias com odontosecções, mais algum tipo de uma ostectomia, certo? Então, já são casos mais desafiadores, principalmente aí dos casos de dentes anquilosados, em que o tecido ósseo já aderiu totalmente ao dente, em que aí uma cirurgia atraumática ela se torna praticamente impossível. Então, nesse contexto, de acordo com esse vídeo, em que é uma extração de um terceiro molar, em que eu não tenho aquela preocupação tão grande com a manutenção do rebordo alveolar, olha como que são os movimentos de luxação. Enquanto você está fazendo aquele movimento de luxação, em que tanto a tábua óssea vestibular quanto a lingual, elas vão abrindo, elas vão expandindo para que nós consigamos fazer a extração, então acaba que isso daí é muito traumático para o rebordo, e isso vai gerar consequências no período cicatricial, tá? Então nós temos que tentar ser o mais atraumático possível. No caso de um terceiro molar, nós não temos tanto esse problema, por não ser uma região estética, uma região que nós vamos reabilitar futuramente. E essas questões de a gente tentar ser mais atraumático possível é porque nós temos que fazer a manutenção do rebordo alveolar para depois conseguir fazer a instalação do implante. Então, como eu expliquei, conforme mais promove a dilatação, a gente vai gerar um maior trauma cirúrgico nas tábuas ósseas
E esse trauma cirúrgico vai promover uma maior reabsorção óssea. Então eu vou perder mais osso, simplesmente porque eu fui mais traumático. E outra coisa que acontece é que para a gente melhorar um trans e um pós-operatório, quanto mais traumático, melhor nós formos, melhor vai ser. Então só a gente pensar o seguinte: se no pré-operatório, no transoperatório a gente está sendo mais atraumático, o movimento de luxação é menor, aquela pressão para o paciente é menor. Então ele se sente mais confortável. E se o trauma cirúrgico é menor, pós-operatório vai ser melhor. Baseado em que vai reduzir o processo inflamatório, vai reduzir o risco de infecção pós-operatória, então, consequentemente, pós-operatório mais confortável e seguro para o paciente. Tá? E quando não é possível isso? E quando nós temos um rebordo alveolar em que ele ficou danificado, em que nós tivemos perdas ósseas, certo? Essas perdas ósseas elas são classificadas de acordo com as paredes. Nós vamos ter um defeito ósseo de primeira parede, que seria aquela parede como se fosse uma oclusal, que na verdade seria a cervical. Mas nós vamos ter defeito de duas paredes, essa cervical e a vestibular, ou a lingual, ou palatina, ou a mesial. Podemos ter defeito de três paredes, certo? A vestibular, a cervical e a mesial, por exemplo, ou um defeito até de 4 paredes. E quanto maior é esse defeito ósseo gerado, ou pela indicação da exodontia, conforme eu já orientei, que a própria indicação dela já gera uma perda óssea, ou pelo procedimento cirúrgico em si, então nós vamos ter uma maior complicação para a gente poder reabilitar esse paciente. Ah, mas ele vai fazer uma prótese removível. Lembramos que a prótese removível ela é independente também de tecido de suporte. Então, quanto mais tecido ósseo, quanto mais tecido gengival apresentar, melhor vai ser a reabilitação daquele paciente. E não somente através de implante, de prótese implante suportada. Ah, mas vai ser uma prótese fixa sobre o dente. Tá, mesmo assim, se você tem uma perda óssea considerável naquela região, você vai ter, às vezes, se for uma área estética, complicações. E partir, às vezes, para uma prótese dentro gengival. E que nem sempre se consegue uma estética favorável. Então, a gente preservar durante o ato cirúrgico é uma obrigação do dentista. Agora, a indicação da extração, se ela é por doença periodontal, se ela foi por alguma infecção, aí é o caso clínico que o paciente apresentou pra gente. Tá certo? Então nós temos que ter isso. Já tem a questão da indicação, que vai gerar os defeitos ósseos, e a que o cirurgião dentista vai gerar no momento da extração. E mesmo ainda que o dentista ele seja o mais traumático possível, o mais delicado possível, o simples fato de não ter o dente presente vai iniciar um processo de reabsorção do rebordo alveolar, que com o passar dos anos, isso vai acarretar em complicações para reabilitar o paciente, seja por próteses removíveis ou seja por próteses implantes suportadas. As próteses removíveis porque elas não vão ter retenção e estabilidade. E as próteses implantes suportadas porque não vai ter tecido ósseo suficiente para fazer a instalação do implante, necessitando de enxertos ósseos ou reconstruções mandibulares previamente, tá certo? Então, para se ter uma noção, Misch, no livro dele, ele relata que 25% do rebordo alveolar é perdido no primeiro ano pós-exodontias. E depois essa perda óssea ela é progressiva e degenerativa, ou seja, ela não vai paralisar. Tem pacientes que aparecem para mim para fazer um protocolo, fazer algum implante, com 10, 15 anos pós-extrações dentárias e que ainda apresenta osso. Mas eu tenho paciente que com 5 anos já não tem osso mais. Eu já preciso pensar em técnicas de enxertos ou reconstrutivos antes de fazer a instalação do implante. Tá certo? Então a gente tem que pensar a longo prazo. E nesse conceito de preservar o rebordo alveolar, minimizar a perda óssea, para a gente ter uma possibilidade de restauração, de reabilitação dos pacientes, algumas manobras cirúrgicas que até um certo tempo eram muito utilizadas, hoje são praticamente abolidas. Na era da implantodontia, não se cabe pensar em fazer elas, como por exemplo vão ser as alveolectomias, em que vai remover parte do tecido ósseo em que expõe uma raiz, pode ser uma alveolectomia parcial ou total, tá certo? E vai gerar um defeito ósseo, porque na hora que você remove aquela vestibular ou a lingual, se não fizer alguma técnica reconstrutiva, por competição tecidual, o tecido gengival, por cicatrizar mais rápido, ele vai invaginar, tá? E vai colabar e vai evitar que o tecido ósseo ele tenha o tamanho adequado que ele teria caso não tivesse sido removido aquela cortical. Tá? Então nós devemos evitar esse tipo de manobra o máximo que possível.
E também a manobra de Champré. A manobra de Champré nada mais é que uma compressão das tábuas ósseas, em que nós vamos comprimi-las para tentar aproximá-las o máximo possível e quem sabe ter um fechamento, quem sabe até muito difícil, por primeira intenção. Também está contraindicado, afinal, embora não está removendo tecido ósseo, mas você está perdendo tecido em espessura. Em regiões estéticas, é de extrema importância, não somente a manutenção do rebordo alveolar na questão da altura, mas na espessura, para não dar uma falta de gengiva, um dente mais gordinho, vamos assim dizer, mais robusto, na prótese final. Então, essas duas manobras, atualmente, elas são totalmente contraindicadas. Mas aí, então tá, até aqui eu só falei no que não se deve ser feito, o que nós temos daqui para frente. Certo? Como que vai ser então essa exodontia traumática? E aí nós vamos ter o Benex Control, que ele é um dispositivo em que faz a extração do dente apenas no sentido vertical, ele não promove aquela luxação com aquela expansão do rebordo alveolar, tanto no sentido vestíbulo lingual, ou pró-vestibular ou prolingual, então acaba sendo mais traumático, ele vai rompendo as fibras pouco a pouco. Antigamente ele era prescrito mais, indicado mais para dentes com tratamentos endodônticos. Hoje, ele já é mais expandido, já viram que pode utilizar mais. Vai pegar o dente, vai fresar ele, vai instalar um dispositivo naquela raiz, certo? Que esse dispositivo ele vai ser acoplado a um dispositivo externo, que vai ser apoiado sobre os dentes. Alguns Benex Control, que já tem alguns fabricantes diferentes, apresentam a borracha, outros apresentam uma moldeira parcial, que vai colocar o alginato. E aí, sobre aquela moldeira vai ser instalado um cabo de aço que vai ser ajustado ali e vai rosqueando. E vai rosqueando até que esse cabo de aço, ele, com essa força exercida no sentido do longo eixo do dente, faz o rompimento das fibras do ligamento periodontal e consequentemente a gente consegue ter essa extração. Então ele é um instrumental, um artifício extremamente atraumático. Mas tem algumas complicações nele. Devido ao seu tamanho, um paciente com uma alimentação de boca reduzida vai ser difícil de você trabalhar na região posterior. E dentes posteriores para ele necessitam de odontosecção prévia. Você tem que separar as raízes para conseguir, senão às vezes não vai conseguir fazer essa extração de, vamos supor, de um molar superior das 3 raízes ao mesmo tempo. Tá certo? Um outro forceps também desenvolvido por Misch, que é o forceps physical, em que ele usa o princípio da orelha do martelo, onde vai remover um prego. Então, ele vai apoiar em uma tábua, vai fixar com a ponta ativa na vestibular e ele vai fazer os movimentos de luxação. E esses movimentos mantém o dente, vai fazer que ele rode no próprio eixo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma remoção de um prego que está na madeira através daquela orelha do martelo, é fácil de a gente fazer. Coloca ali, usa aquele princípio, o prego sai facilmente. É mais ou menos esse princípio físico que é aplicado nessa extração. Então, conforme vai tendo a parte da haste que vai sendo apoiada no rebordo e a outra que vai fazer o movimento de luxação, essa daqui vai evitar a expansão do rebordo, enquanto a outra vai promover uma força na raiz, e essa força vai gerar rompimento das fibras do ligamento periodontal. Consequentemente, o dente vai ser extraído dessa maneira. Só que esses dois dispositivos eles são caros, eles têm um custo financeiro agregado neles. E quando a gente não tem isso em mãos, nós vamos usar simplesmente a força bruta, igual eu mostrei naquele vídeo, para fazer a extração terceiro molar? Não! Nós temos alguns aliados. E um deles, que é muito simples e praticamente todo dentista tem, que é uma broca cirúrgica. Tá? E através dessa broca, nós vamos ter várias possibilidades. Uma delas, a mais óbvia, é a odontosecção, em que nós vamos fazer a separação do dente de acordo com as raízes, mas até mesmo em dente unirradiculares é possível a gente fazer. Um dente unirradicular, nós devemos fazer ela no sentido vestíbulo lingual da raiz. Tá? Tem gente que gosta às vezes de fazer no sentido mesiodistal. Qual que é a diferença disso? O que isso vai acarretar? Tanto de um lado quanto de outro, de uma conduta ou outra, vai ter riscos.
Se você faz essa odontosecção no sentido vestibulingual, você tem que tomar muito cuidado com a tábua óssea vestibular. Porque a tábua óssea vestibular é a mais importante para questões estéticas relacionadas a implantes, mas, ao mesmo tempo, ela é muito fina, ela é muito delicada. Então tem que tomar muito cuidado com a broca para que você não consiga, você não lesione, para que você não venha perder essa tábua óssea e ter problemas depois para reabilitar. Mas, se você faz no sentido mesiodistal, e o que acontece? Quando a gente faz uma odontosecção, nós vamos induzir a fratura do dente. E na hora que você instalar a alavanca e gerar para fazer essa fratura, você pode, nesse movimento de expansão, comprometer também a tábua óssea vestibular. Por isso, eu prefiro ter um maior controle na hora do uso da broca e vou no sentido vestíbulo-lingual, que aí eu tenho controle no movimento de luxação, eu sei que eu não vou me comprometer a tábua óssea vestibular, que para mim, no caso da implantodontia, é de suma importância. É muito importante mesmo a gente pensar no resultado estético satisfatório para o paciente. Mais ainda, em alguns casos que o dente está com difícil extração, dente uniradicular na região anterior, ou o dente pode estar até mesmo anquilosado, então o que nós podemos fazer? Nós temos a técnica chamada Socket Shield, em que nós vamos pôr um escudo nesse alvéolo. Com a broca, nós vamos desgastando a raiz, deixando ela uma camada bem fina, conforme está demonstrando aqui nas imagens. E aí, essa camada fina ela vai permanecer dentro do alvéolo. Por lingual ou palatino, nós fazemos a instalação do implante, e dali pode ser feito carga imediata ou não, e aí vai da conduta do cirurgião. Mas o simples fato de a gente manter essa raiz e instalação do implante, nós conseguimos ter a manutenção e a preservação das dimensões do alvéolo, que é o nosso objetivo, pensando lá na prótese futura, que nós vamos ter um resultado estético melhor. Uma outra ferramenta muito importante que eu utilizo muito é o periótomo. Ele é um instrumental barato, mas extremamente delicado, em que nós vamos inserindo ele entre a raiz e o osso alveolar, ou seja, o periótomo ele vai romper as ligas, as fibras do ligamento periodontal, e nós vamos conseguir fazer uma extração, como eu estou demonstrando nesse vídeo aqui. E nesse vídeo nós vamos ter uma extração em que eu não vou usar fórceps, nem vou usar alavanca. Eu vou usar depois no final uma pinça hemostática apenas para pinçar e retirar o dente. Tá certo? Mas reparem que nesse vídeo, em nenhum momento eu faço uso do periótomo na tábua óssea vestibular. Por quê? Eu já falei partes atrás. Por conta da fragilidade da tábua óssea. Quando eu for entrar com periótomo na vestibular, eu posso estragar, eu posso comprometer essa tábua óssea vestibular. E eu vou ter problemas estéticos por isso. Então, como eu não quero, eu quero mantê-la. Então eu vou ir por mesial, eu vou por lingual, eu vou por distal e vou rompendo pouco a pouco. Eu gosto ainda de fazer pequenos movimentos de luxação. Por que tem que ser pequenos? Primeiro, que tem que ser atraumático. Segundo, porque o periótomo ele é tão fino, que se você fizer uma força excessiva ele vai fraturar. Você vai perder o instrumental. Então, não é a principal função dele, não é essa. A principal função é romper as ligas, as fibras do ligamento periodontal. Depois que ele rompeu as fibras do ligamento periodontal, aí ele fez a função dele e a gente vai ter uma extração totalmente atraumática e uma extração bem tranquila para o paciente, tanto na questão da reabilitação quanto no transoperatório. Mas você ainda pode estar pensando, mas esse paciente talvez ele não tenha condições, ou depois eu posso pensar no futuro a gente pensa no enxerto, algum tipo de reconstrução desse tipo. Eu tinha um professor na faculdade que ele me passava uma orientação seguinte: preserve sempre o rebordo do paciente. Professor, como na universidade nós muitas vezes atendíamos pessoas carentes que não tinham condições de colocar implante, o professor fazia uma brincadeira. Você sabe se ele joga na Mega Sena? Você sabe se ele joga na loteria? E se ele ganhar? Você vai proibir ele depois de fazer um implante? Então a gente não pode fazer isso com o nosso paciente. A gente não sabe se ele joga, não sabe o que acontece, vai receber uma herança, e depois ele quer reabilitar e a gente inviabilizou um sonho dele. A gente não pode fazer isso. E ainda você pode pensar assim, mas depois faz enxerto. Só que esse aqui são apenas 3 trabalhos que eu listei aqui,
tá? Se vocês depois desejarem, é só solicitar aqui para mim nos comentários abaixo que eu envio os artigos sem nenhum problema, em que já são acompanhamentos a longo prazo dos implantes, em que já demonstra, não quer dizer que isso ainda já é uma verdade, já está fundamentado na literatura, mas já tem uma demonstração que o tecido ósseo enxertado ele tem mais complicações que o tecido ósseo nativo, aquele que nós fizemos a extração e cicatrizou e formou o osso naturalmente. Esse tem uma resposta biológica melhor com o passar dos anos, enquanto aquele que nós utilizamos qualquer tipo de material de enxerto, seja até mesmo enxerto autógeno, que é aquele que o próprio paciente vai doar, que ou seja, o osso é dele, mesmo assim ainda as respostas não são tão favoráveis. Mas igual eu falei, não quer dizer que todo implante que foi feito através de um osso enxertado quer dizer que ele vai ter problema, não. Ainda isso não existe. O que existe é uma tendência, é uma especulação, uma demonstração. Mas aonde a fumaça, há fogo. Então eu prefiro evitar um enxerto desnecessário no meu paciente, ok? E aqui vai ter um vídeo de uma extração em que eu fiz, para depois eu fiz a enxertia, fiz a instalação do implante, que eu vou usar várias técnicas de que eu demonstrei aqui durante essa aula. Primeiro, como está mostrando no vídeo, eu utilizei bastante o uso do periótomo, tá? Para tentar romper o máximo de fibras do ligamento periodontal, para tentar luxar um pouco esse dente, para evitar os movimentos de luxações que eles sejam mais delicados possíveis. Tá? Afinal, igual eu falei, ali eu vou reabilitar. Eu quero preservar esse rebordo, eu quero que esse rebordo ele fique o mais intacto possível no pós-operatório. Porque se eu estragar ele agora na extração, nessa mesma cirurgia eu vou ter problema. E como eu já imaginava ter que fazer um enxerto, eu quero preservar esse septo interradicular ali, porque ali vai ser o osso nativo para eu poder fazer a instalação do meu implante. Para eu não correr o risco, igual os artigos estão demonstrando. Eu não quero que esse paciente volte aqui alguns anos com uma complicação do implante que eu fiz. Eu quero que esse implante dure aí o máximo possível. Então, vamos ver agora nesse movimento de luxação que eu estou fazendo, em que eu começo a luxar, eu vejo que o dente não movimenta nada, mas eu percebi que o segundo molar deu de luxar. Ou seja, a força estava totalmente errada. Eu vou parar com esse movimento e eu vou voltar com o periótomo. Novamente, vamos rompendo pouco a pouco as fibras do ligamento periodontal. Depois eu vou vir a forceps. De novo, fiz aquele movimento, eu vi que eu tenho que fazer uma força excessiva, uma luxação excessiva, consequentemente ia ter um trauma cirúrgico excessivo, que eu também não quero, conforme a ideia da aula é uma exodontia traumática. Eu aborto essa possibilidade, porque não seria vantajoso. E aí eu parto então para odontosecção, em que eu vou partir o dente no sentido vestíbulo-lingual, por ser um molar inferior. Se fosse um molar superior, teria que fazer uma odontosecção no sentido mesodistal e uma no sentido vestíbulo-palatino, separando as três raízes que normalmente apresentam um molar superior. Vocês vão ver que aí, nessa odontosecção, eu chego a romper a parede lingual desse molar. Normalmente eu não faço isso nos casos de terceiros molares, porque logo ali na lingual está passando o nervo lingual. Do mesmo jeito que eu falei que na extração uniradicular tem que tomar cuidado com as tábuas ósseas, no terceiro molar também tem que tomar mais cuidado, porque se eu rompo essa tábua óssea e eu leso o nervo com essa broca, eu posso gerar uma parestesia do nervo lingual e o paciente vai ter aquele desconforto na região da língua. Então eu posso evitar. Aqui, como o dente está vibracionado e tudo mais, não tem tanto problema. E olha como que a extração ficou muito mais simples. Eu entro com uma alavanca, promovo a fratura do dente e logo ali na fratura, um pouquinho de movimento que eu faço com a alavanca, o dente já começa a fazer a extração. Simples assim, ó. Movimento delicado e simples, sem precisar de grande força. Já na raiz distal, esse movimento não foi tão efetivo. Eu não consegui promover essa luxação. O que eu tive que fazer então? Eu peguei um forceps e aí, como já tinha feito o rompimento das fibras do ligamento periodontal dessa raiz, já tinha conseguido uma certa luxação, com o forceps, foi feita uma extração simples, tá certo? Sem ter nenhum comprometimento
da minha tábua óssea vestibular, da tábua óssea lingual e nem do septo interradicular, aonde eu vou instalar meu implante futuro. Tá ok? Então, conforme eu avisei, eu já expliquei, ali está o fórceps. O fórceps faz pequenos movimentos no sentido vestíbulo lingual, um pequeno movimento de rotação e a raiz já vai ser extraída. E olhem a manutenção do septo e da tábua óssea vestibular. Praticamente eu não tive nenhum dano no tecido ósseo. Então, para reabilitar esse paciente foi tranquilo. A única coisa que eu fiz um enxerto ósseo nela, sabe que foi mais voltado para a raiz mesial. Porque ali tinha uma perda óssea considerável, que era a indicação da extração até no momento. Gente, essas foram as minhas referências, tanto aqueles artigos que eu citei, quanto os outros que serviu para mim como base para poder montar e apresentar essa aula, tá ok? E ajuda aí, me dá uma força aí nas redes sociais, para levantar esse canal, se inscreve nesse canal, segue a gente nas redes sociais, tá ok? Para que eu possa levantar e peço esse favor a todos vocês, tá ok? Grande abraço, até a próxima aula.